Olá, meu querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou professora Simone Silva, professora de matemática do 6º ano. Para começar a nossa aula, organize o seu material para fazer todas as anotações possíveis e escolha um lugar sossegado para que você tenha toda a atenção possível. A aula de número 48 tem como título Uma Caixa de Descobertas. O objeto de conhecimento é formado por grandezas e medidas, e dentro de grandezas e medidas vamos estudar medidas de área, medidas de volume, volume de um paralelepípedo, relações entre as unidades de medida de volume e de capacidade. Vamos então à nossa aula? Então, meu querido, você percebeu que o cenário do contraturno nesta aula está diferente? Você percebeu que ele está todo em formato de bloco retangular? Pois é, não havia percebido, mas isso é para a nossa aula, que o assunto é bloco retangular. Esse sólido geométrico está tão presente na nossa vida que talvez você já conheça, mas não saiba que se trata de um sólido bloco retangular. Caixa, pedra que faz pavimentação na calçada, tijolo, é o bloco retangular presente no nosso dia a dia. Vamos então ver o que é um bloco retangular? O bloco retangular, como diz a cartela, é um sólido limitado por 6 retângulos, que são as suas faces. Esses retângulos constituem 3 pares. Em cada par, os retângulos são iguais. Os lados dos retângulos são chamados de arestas do bloco. Mas esteja atento ao seguinte, o bloco retangular, ele possui elementos. Vamos ver quais são os elementos que compõem um bloco retangular. Observe a cartela. O bloco retangular, ele também recebe o nome de paralelepípedo ou paralelepípedo reto retangular. Só relembrando, leia bem aqui no cantinho da tela, que um sólido paralelepípedo é uma figura sólida compreendida por 6 figuras quadriláteras, das quais cada 2 opostas são paralelas. Agora vamos lá ver quais são os nomes que recebem os elementos do nosso sólido, do nosso bloco retangular ou do nosso paralelepípedo. Os elementos são 3: arestas, faces e vértices. Não esqueça, a face aí é essa parte que está numa cor diferenciada do verde. A aresta é essa linha que está numa cor escura. E o vértice é esse pontinho azul. O nosso paralelepípedo ou bloco retangular possui 6 faces, que são retângulos iguais 2 a 2, 12 arestas, que são iguais 4 a 4 e 8 vértices. Continuando o nosso estudo sobre bloco retangular ou paralelepípedo, vamos ver agora como se determina área e volume. A área lateral de um bloco retangular, conforme você visualiza a cartela, é a área total também. Para determinarmos a área da superfície de um bloco retangular reto, também chamado de área total de um bloco retangular, somamos as áreas das 6 faces. Mas é interessante que você esteja atento agora. Também podemos considerar o comprimento, a largura e a altura do bloco retangular e usar a fórmula que você vê aí abaixo. É uma maneira mais rápida de você calcular, é uma maneira menos complicada. Aqui, visualizando o nosso bloco, nós temos aí, ó, o que eu falei para você há pouco. Nós temos a altura, nós temos a largura e nós temos o comprimento. Vamos então agora, galera, fazer a aplicação daquela fórmula que nós vimos que é utilizada para calcular a área total de um bloco retangular. Aí no canto da nossa tela você percebe que apareceu um sólido, apareceu um bloco retangular, cujas medidas são, pela resolução, o comprimento, que chamamos de C, mede 5 metros, a largura, que nós chamamos de L, mede 3 metros, e a altura, que nós chamamos de H, mede 4 metros. Aplicando a fórmula que vimos anteriormente, temos que fazer as multiplicações e logo em seguida as adições. Substituindo pelos valores, temos o que você visualiza aí. Só esteja atento que o metro, em cada multiplicação, ele aparece 2 vezes. Por esse motivo, aqui ao lado de 30, aparece metro ao quadrado.
A mesma coisa em 40 aparece metro ao quadrado e no 24. Fazendo a soma desses valores, vemos que a área total do bloco retangular é de 94 metros quadrados. Vamos agora ver como se calcula o volume de um bloco retangular. Dado um bloco retangular, cujas arestas têm medidas comprimento, largura e altura, não esqueça, comprimento C, largura L, altura H, nós temos que o volume é dado pelo produto dessas três dimensões, ou seja, o volume é a multiplicação do comprimento, da largura e da altura. Só que é importante que você esteja sempre atento, porque se você fizer uma substituição errada, isso pode complicar o seu cálculo. Perceba a largura, perceba o comprimento e perceba a altura. Vamos agora fazer a aplicação da fórmula do volume aqui nesse exemplo e é interessante que você esteja atento. Perceba que aí no canto da sua tela nós temos um paralelepípedo ou bloco retangular. O que é que nós temos que fazer para ele? O cálculo do volume. Observe no nosso sólido que o comprimento ele vai medir 25 centímetros, a largura 15 centímetros e a altura 20 centímetros. Usando a fórmula que nós vimos anteriormente, que diz que o volume é dado pela multiplicação das três dimensões, teremos 25 multiplicado por 15 multiplicado por 20 centímetros. Perceba também que o centímetro apareceu 3 vezes nessa multiplicação, por isso que ele está elevado a 3. A unidade de medida do volume é sempre elevada ao cubo. Então, o volume do sólido é de 7.500 centímetros cúbicos. Ainda no estudo do volume, há certas equivalências que nós não podemos deixar passar em branco. Devemos lembrar que 1.000 centímetros cúbicos correspondem a 1 litro e que 1 metro cúbico correspondem a 1.000 litros. Todas as vezes que você tiver um volume em centímetros cúbicos e quiser passar para litro, basta você fazer a aplicação do que aparece na sua tela da fórmula. Pegue o volume em centímetros cúbicos e divida por 1.000 centímetros cúbicos. Lá no exemplo atrás, nós vimos que o volume do nosso bloco retangular era este aí. Vamos passar de centímetros cúbicos para litros. O que vamos fazer? Pegar o volume aí, 7.500, e dividir por 1.000 centímetros cúbicos, que teremos o resultado direto em litros. Agora chegou aquele momento em que nós vamos fazer a aplicação de tudo que nós estudamos aqui. Vamos ao nosso aplicando. Vamos conhecer então a questão do nosso aplicando. Uma indústria produtora de caixas para brinquedos produz 2 tipos de caixas. Uma em formato de cubo e outra em formato de paralelepípedo reto-retângulo, que nada mais é que o paralelepípedo ou bloco retangular. O cubo é formado por quadrados cujas arestas medem 30 centímetros cada uma, e o paralelepípedo tem como dimensões 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de altura e 10 de largura. Entre as duas caixas, qual delas comporta maior volume e qual é o valor desse volume? Alternativa A, o cubo, que comporta um volume de 27.000 centímetros cúbicos. Alternativa B, o paralelepípedo, que comporta um volume de 40.000 centímetros cúbicos. Alternativa C, o cubo, que comporta um volume de 270 centímetros cúbicos. E alternativa D, o paralelepípedo, que comporta um volume de 4.000 centímetros cúbicos. Querido aluno, relembre agora a fórmula do volume, veja com calma as suas anotações para que você tenha aí, possa dizer rapidinho qual seria a resposta. Verifique todas as suas anotações com calma. Vamos então conhecer o nosso gabarito. Alternativa A, letra A, é o cubo que comporta um volume de 27.000 centímetros cúbicos. Vamos ver agora então por que a alternativa A é a resposta. Primeiramente, calcularemos o volume de cada uma das caixas. Começando pela caixa que tem o formato de um cubo, nós vamos calcular o volume e lembre da definição, que é a multiplicação das suas 3 dimensões.
Qual é a dimensão do cubo? 30. Então, será 30 centímetros multiplicado por 30 multiplicado por 30 centímetros, que nós temos aí o volume final do cubo, 27 centímetros cúbicos. Agora, nós vamos para a segunda parte. Nós vamos calcular o volume da caixa que possui o formato de um paralelepípedo. Lembre sempre, volume é a multiplicação das três dimensões aí do nosso bloco. Fazendo a substituição pelos valores, nós temos que o volume do bloco é de 4.000 centímetros cúbicos. Portanto, o cubo é o que possui maior volume, pois ele comporta 27.000 centímetros cúbicos. Vamos agora às considerações finais da nossa aula. Verificamos nessa nossa aula do contraturno estudo sobre o bloco retangular, que também pode ser chamado de paralelepípedo ou paralelepípedo reto-retângulo. Estivemos vendo que ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Estudamos também a sua área total, que nós vimos que é possível determinar fazendo a soma aí das suas faces laterais ou, para facilitar o seu cálculo, usando comprimento, largura e altura do bloco retangular. Só não esqueça, C se relaciona a comprimento, L a largura e H a altura. Vimos também o seu volume. Estivemos estudando que o seu volume é resultado da multiplicação das suas três dimensões, mas também fizemos uso do comprimento, da largura e da altura, algo que vale a pena ressaltar, tanto no cálculo da área quanto do volume, é que as dimensões aí do bloco devem estar na mesma unidade de medida, ou tudo em metro, ou tudo em centímetro, e assim por diante. Só esteja atento a isso. Calma, ainda não saia dessa aula sem antes ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal Contraturno Digital. Siga também @Contraturno Digital nas nossas redes. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima aula.